Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Terra do Yoga. Meu nome é Rafael Melo e estarei aqui com vocês, compartilhando diversos assuntos relacionados ao universo do yoga dentro e fora do tapetinho. Espero que o conteúdo desta plataforma sirva como fonte de inspiração, conscientização e te ajude a sorrir mais. Então desfrutem o episódio de hoje. Nessa terceira live dessa série de 3 lives chamada A Maestria de Ensinar Yoga para Iniciantes. E eu tenho aqui, mais uma vez, uma convidada de honra, que é muito importante para mim. E também e que eu conheço ela muito bem, que é a Rosana Mello. Também é conhecida como a mãe do Rafa. Então... Sempre bem-humorado, Rafa, né? O que fazer durante essa pandemia? Tem que tentar achar um pouco de humor, né? Em meio a tanta tristeza, não é verdade? Sou mãe dele há 32 anos, desde o dia que ele nasceu. Bom, então a gente vai dar início. E esse é o terceiro episódio dessa série de lives. Para aqueles que estão escutando a gente pela primeira vez, é um podcast chamado Terra do Yoga, em que a gente, eu e o Sangha, a comunidade, vamos estar trazendo diversos assuntos para estar batendo um papo. Às vezes vai ser eu sozinho, expondo algum texto filosófico, às vezes vão ter alguns convidados, como hoje minha mãe, pessoas, né, de áreas diferentes dentro do yoga. Então, a ideia não é trazer só um olhar para o yoga, que é o que normalmente acontece quando a gente se identifica muito com um estilo peculiar, né? Eu gosto disso, então eu vou abordar só isso. Mas a ideia é trazer pessoas que possam agregar realmente, né, para uma visão holística, uma visão multidimensional, plural do que é o yoga, né? Que culminam no mesmo objetivo, né, que pode ter nomes diferentes, formas diferentes de estar nomeando, colocando um rótulo, mas essa experiência ela ecoa no coração de todo mundo, de maneira muito similar. Então, nessa série, a Maestria de Ensinar Yoga para Iniciantes, a gente falou no primeiro episódio um pouco sobre ética, e minha mãe estava aqui e foi algo muito importante. O segundo episódio a gente falou um pouco sobre os principais problemas, as principais dúvidas que rolam numa aula de yoga para iniciantes. Eu fiz com a Nina. E agora esse terceiro e último para fechar com chave de ouro. Estou voltando aqui com a minha mãe. E a gente vai falar um pouco sobre metodologia, um pouco sobre como a gente lida com a parte técnica de uma aula de yoga focada para iniciantes, tá bem? E quando a gente fala de yoga para iniciantes, é importante ressaltar que mesmo uma turma com todo mundo iniciantes, né, essa turma ela não é igual. Então você pode colocar 20 pessoas lá dentro para praticar yoga e todas iniciantes vão ter alunos com níveis diferentes. Por mais parecido que sejam a prática deles, vamos supor, a gente pega 15 pessoas que nunca fizeram yoga diferente. Todas vão ter um Uttanasana diferente. Ou algumas vão sentar no começo da aula já diferente, né?
E cada um também tem um corpo, né? Tem uma história. E no nosso corpo está registrado, ou então tem uma anatomia diferente, uma estrutura diferente, né? Cada corpo é diferente do outro. E além do corpo, a gente também tem que se lembrar que, além da estrutura anatômica do corpo, né? Que são diferentes, a gente também carrega uma história de vida que muitas vezes está nesse corpo registrado. Que são os samskaras, né? Pois é. Uhum. Então, Essas impressões que estão aí no nosso corpo. então, por mais que o aluno seja iniciante, ele já vem para a prática com uma bagagem. Com certeza. E pode ser uma bagagem leve ou uma bagagem pesada. Exato. Normalmente, se está procurando yoga, é porque a bagagem não é tão leve assim, né? Mas é interessante quando a gente fala em alunos iniciantes, né? De vez em quando nas minhas práticas eu pergunto, né? De vez em quando algum tema, como eu trabalho com temas, daí eu falo para os alunos falarem como que o yoga tá agindo na vida deles, né? Como que o yoga tá. E muita gente, é muito interessante que as pessoas falam assim, nossa, eu vim pro yoga buscando flexibilidade, né, corporal, por exemplo. Mas eu vi que o yoga pode me trazer muito mais que isso. Então a coisa é muito mais profunda. Às vezes as pessoas vêm por um motivo apenas físico, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu quero mais flexibilidade, sou uma pessoa dura, meu corpo é muito travado, né? Ou então eu tô com um problema de saúde, só que ela descobre no yoga que o yoga é muito mais que isso, porque yoga não é só corpo, né? Yoga é mente junto, é emoção, é todo esse conjunto de coisas, né? Yoga é essa prática tridimensional que trabalha todos esses aspectos ao mesmo tempo, embora alunos iniciantes nem saibam disso. Mas ao longo da sua prática você vai descobrindo todas essas coisas. E como que a gente faz para não bombardear eles no começo com uma infinitude de informação e eles fiquem assustados achando que yoga é uma doutrina religiosa, que você tem que abrir mão do seu Deus para seguir só os deuses hindus. Então, nesse aspecto da metodologia, eu acho que é super importante a gente lembrar como que a gente era, no meu caso um pouco diferente, porque eu já estava inserido nisso, mas a maioria das pessoas, como é que os professores se sentem ou se sentiam melhor quando eles eram iniciantes e foram na primeira aula deles? Será que eles vão se sentir confortáveis em, nossa, já tenho que tirar o sapato, já tenho que botar a mão em namastê, entoar um mantra que eu não sei o que é, e vou escutar o professor falar por mais meia hora de uma filosofia? Então, como é que você ajusta isso para que a prática fique acessível? Não só o que você quer, mas principalmente o que eles conseguem assimilar, né? Eu acho assim, o aluno vem na primeira vez, ele não sabe o que é OM. Então, primeiro, de vez em quando você vai ter que repetir isso, porque você teve aquele aluno, embora seja uma turma de iniciantes, ela não vai ficar até o final do ano como uma turma de iniciantes, porque aquela turma você vai estar recebendo toda semana, todo mês, gente nova. Então, de tempos em tempos, você vai precisar explicar o que é o mantra Om, qual o significado do Namastê. As pessoas perguntam muito. Ou então você põe um textinho, faz um textinho bonitinho, o que é o Om, o que é o Namastê, e coloca no grupo. Eu faço isso muitas vezes, né? Coloco no grupo, se tem um grupo de alunos, hoje em dia tudo funciona pelo WhatsApp, coloca no grupo, Om significa isso, né? O Shanti, que a gente canta 3 vezes normalmente, qual o significado de cada Shanti? O primeiro, o segundo, o terceiro Shanti, né? Você tem que explicar, eu pelo menos canto sempre o mantra Om 3 vezes, Om Shanti 3 vezes, Om Shri Guru Pyo Namaha. O que é esse Om Shri Guru Pyo Namaha? É uma saudação para toda a linhagem de mestres, de professores que trouxeram o yoga até os dias de hoje. Então, aluno, se você vai explicando, ele vai ficando mais confortável.
Então, eu acho que isso é importante explicar para o teu aluno, né? O que é o Om, o que é o Namastê, por que canta Shanti 3 vezes. E aí outra coisa importantíssima dentro desse critério para iniciantes é a respiração. Porque o tempo todo você está respirando, né? E a respiração, dentro de uma aula de Vinyasa, por exemplo, ela é o link, né? É como se você pegasse um mala, um japamala, ele tem os nós e esses nozinhos conectassem uma conta na outra. Então, um asana ao outro é conectado com o Jai Pranayama. Então, o que é o Jai? Como ensinar o Jai? Então, o que vai acontecer? Você tem aquela turma de alunos que começou lá em fevereiro, vamos supor, em março. Quando chegar lá no mês de abril, maio, todo mês, vai estar chegando. Então, de vez em quando você explica, e quando o aluno chega pela primeira vez, eu deixo ele livre. Eu, pelo menos, costumo deixar ele livre. Então, eu falo, olha, respire em Ujjayi. Você inala e exala, apenas sinta a sua respiração, porque é tanta informação para o aluno, né, que ele vai ter que aprender a respirar em Ujjayi, que é mais complicado para quem está iniciando. Já tem o mantra Om, já teve que tirar o sapato, já tem um monte de postura com aqueles nomes em sânscrito, muitas vezes, né? Então, legal é isso. De vez em quando você repassa ou pega ele à parte, ensina o Ujjayi, ou vai pertinho dele enquanto o pessoal está fazendo qualquer outra respiração, qualquer outro pranayama. Vamos supor, naquele dia você está dando Nadishodhana Pranayama. Então você vai pertinho dele, ele está vindo pela primeira vez, eu não costumo dar um pranayama assim diferente, aí eu vou lá e falo, ó, respiração completa, ou a respiração, ou a respiração Ujjayi. Então, isso eu acho bem especial para uma turma de iniciantes. E ao passar nome em sânscrito, é importante não falar só o nome em sânscrito, mas falar o nome em sânscrito e falar o nome também em português. Ao invés de simplesmente falar só português ou só sânscrito. Eu considero interessante falar os dois, porque aí ao mesmo tempo aquele aluno vai compreendendo, vai entendendo o nome em sânscrito, que é uma língua universal. Uhum. Ele vai fazer uma viagem, vamos supor que ele vai praticar na Sibéria, e aí de repente está fazendo yoga lá e alguém falou Virabhadrasana. E aí ele já sabe, é o guerreiro, entendeu? Porque às vezes o aluno pratica muito tempo e não foi exposto a esse contexto do sânscrito e ele acaba, né, perdendo essa oportunidade de estar aprendendo essa linguagem que é utilizada dentro do yoga, né? Obviamente que não é o principal você saber os nomes em sânscrito, mas ajuda. Com certeza, eu também acho. Eu procuro nas minhas aulas falar o nome em sânscrito e também ao mesmo tempo repetir o nome numa linguagem que seja acessível e que ele possa também estar compreendendo, principalmente no início, né? E você mencionou sobre a respiração, que é extremamente importante. No meu ver, eu acho que a respiração ela chega até a ser mais importante do que o próprio alinhamento. É lógico que quando a gente ensina iniciantes, a gente tem que ter um olhar um pouco mais preciso na fundação das posturas. E como professores foi falado no podcast, a gente quer misturar, ou melhor, não misturar, mas a gente quer colocar muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente quer que o aluno, ele, na primeira aula, saiba respirar perfeitamente. Na primeira aula, quer que o aluno saiba como se alinhar perfeitamente, saiba onde tem que olhar perfeitamente. E a gente sabe que vai demorar um bom tempo até que ele consiga fazer uma saudação ao sol, por exemplo, com a respiração fluida, com o drishti correto, com as distâncias, as passadas, sem que a respiração ela tropece no meio do caminho, ou sem que você tenha que extra breath, né? Respirar mais uma vez de maneira extra. Então a respiração, como você mencionou, é justamente esse link entre o Annamaya Kosha e o Manomaya Kosha, né? O corpo externo e o corpo da mente. E
E se a prática do yoga é uma prática para oferecer consciência, eu acho que consciência seria um resumo do que o aluno experiencia quando vai praticar yoga, né? Desenvolver essa consciência. A respiração por si só já é a própria consciência. Uhum. Eu acho que existe alguns fatores aí importantes para a gente lembrar com relação à respiração. Primeiro que fisiologicamente a respiração ela tem um efeito, né? Então essa troca gasosa que a gente está fazendo, eu inalo oxigênio, eu exalo gás carbônico, eu exalo toxinas e essas toxinas são em todos os níveis, né? Porque eu produzo toxinas daquilo que eu como, mas eu produzo toxinas daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Então, acho que a respiração tem esse fator importante. Eu inalo, eu exalo, eu tenho um fator fisiológico que está acontecendo. Além desse fator fisiológico, eu estou nutrindo, como o Rafa falou, o Pranamaya Kosha também, que é esse corpo de energia. Então, aí entra o aspecto sutil, que o aluno não está nem imaginando, o iniciante, que se você falar do aspecto da respiração físico, ok, mas do aspecto mais sutil, ele ainda não tem essa consciência, mas é algo que também está acontecendo o tempo todo, né, durante a prática. Então, eu estou respirando, eu estou nutrindo o meu corpo de energia, né, tem os chakras, eu tenho os nadis, por onde circula todo esse prana, essa energia. Então, esses dois fatores são importantes. Mas entra um outro fator importante que eu acho extremamente importante também, que é a questão da respiração com a consciência no presente. Né? O tempo todo, durante as nossas práticas, a gente procura estar falando para o aluno, traz a sua consciência para o agora, traz a consciência para o presente. A respiração é a âncora que te conecta com esse momento presente. E quando eu tô naquela 1 hora, 1 hora e meia de prática, eu procuro esquecer dos meus problemas, esquecer do que eu tenho que fazer depois. Eu diminuo o meu grau de ansiedade e tô focado nesse tal momento presente. E o Brasil é o número 2 no mundo com o maior número de ansiosos, né? Entre o primeiro e o segundo, de acordo com algumas pesquisas aí recentes. Uhum. Então, e tem um nível grande de depressão também, então né? A maior parte dos, que obviamente nessa quarentena deve ter subido demais, então a maior parte dos alunos que entram, né? O Sampurna está aberto há quantos anos? 22 anos. 22 anos, então provavelmente a maior parte dos alunos iniciantes que vão até a escola, eles têm ou ansiedade, que está relacionada às questões do futuro, ou depressão, que está relacionada às questões do passado. Com certeza. E então o dever de um professor de yoga é oferecer ferramentas para que o aluno consiga desfrutar do que é estar 100% vivo, ou melhor, 100% presente. Uhum. Então, se a gente fosse dividir uma aula de 1 hora, vamos supor, ou 1 hora e 15, o começo da aula é justamente essa âncora, realmente bem apânico, para que ele consiga realmente prestar atenção no que está acontecendo. Obviamente a gente quer ganhar liberdade, né, e deixar um pouco aquela roda doida do hamster na sua mente girando sem parar de lado, mas primeiro ele tem que reconhecer que ele está preso nessa roda. E a maior parte das pessoas não reconhecem isso, né? Elas continuam nesse piloto automático, vão para o yoga e ainda querem seguir nesse piloto automático, que o sistema nervoso tá tipo metralhando ali a milhão. Então o começo da aula é essa âncora para eles realmente pararem e notarem. Então se puder falar um pouquinho sobre como funciona a sua dinâmica, né, de aula, de sua metodologia. É lógico que tem tantos tipos de metodologias de ensino, de didáticas, o estilo Shivananda é de um jeito, o estilo do Iyengar é de outro, Ashtanga Vinyasa Yoga é de outro, Krishnamacharya Desikachar Heart of Yoga, Yoga Terapia é outro, Yin Yoga, Hot Yoga, tem tantos estilos diferentes. Então, fala um pouquinho sobre
o seu. No estilo Rosana de Ou dar a aula. metodologia de 1 e 15 mais ou menos, né? Uma pincelada, né? Sim. Bom, eu inicio normalmente cantando o mantra Om, né? Nessa abertura. Eu tenho uma abertura para minha prática. Então, canto o mantra Om, ou canto algum outro mantra e eu trabalho com temas. Então, eu vou abordar sobre aquele tema um pouquinho. Eu posso iniciar também pedindo para o aluno ficar com as pernas na parede e ali na parede fazer vários movimentos como aquecimento. Eu posso iniciar trabalhando com blocos, trabalhando com bolster, enfim. As minhas aulas, elas são... Eu sou criativa, então eu gosto toda a aula trazer séries diferentes, coisas diferentes para aprender também o aluno, para ele falar que legal, o que vai ter hoje na prática, né? Então, como eu tenho um grupo, eu compartilho no grupo o tema da minha semana, né? Então, olha, o tema é esse, aí o pranayama é esse, eu compartilho o pranayama, eu compartilho o que eu vou dar no grupo, né? E como escolher os temas em que vai se encaixar a vida de um iniciante, por exemplo? Porque você está dando aula para um aluno avançado. E quando eu digo avançado, eu não estou falando aquele que faz o espacate ou o pé atrás da cabeça, mas aquele que já está mais contextualizado com o yoga. Você pode chegar e falar do terceiro, quarto capítulo dos Yoga Sutras. Pode falar sobre, enfim, passar técnicas de mudras mais profundas, internas. E para um aluno iniciante, quais são os temas que você acha, sei lá, uns 2, 3 temas bacanas? Eu acho legal falar sobre respiração, por exemplo, né? Falar o que é prana, falar do aspecto fisiológico, porque mesmo que você tenha estudado no seu tempo de escola, com certeza as pessoas esquecem, não se lembram nem a localização onde está o fígado, onde está a vesícula, onde está o estômago, o Então, ou baço, o seja, pâncreas. trazendo para ele uma experiência filosófica na qual ele possa literalmente sentir na pele. Isso, experienciar O também. yoga, já que é Hatha Yoga, então a ideia não é fugir do corpo, mas sim experienciar o corpo. Sim, Então, concentração, né, sim, estar também. presente. Aham. ah, Coisas assim que façam ele experimentar o corpo físico dele e também eu trabalho com temas que são coisas que a gente vive nesse momento. Então, o tema da pandemia, por exemplo, que vai trazer alguma reflexão legal para ele, né? Então, enfim, como as minhas turmas elas são misturadas, né, mescladas, eu trabalho com aluno iniciante, um aluno intermediário, alguns mais avançados. Então eu também mesclo esses temas. Estou trabalhando algo que eu posso estar relembrando para aquele aluno que já está há um tempo, mas também trazendo um tema que eu posso estar ajudando. Então, vou trabalhar o core, por exemplo, né? Trabalhar abdômen. Aí eu vou falar do aspecto fisiológico de trabalhar os músculos e tal, mas também qual é o aspecto sutil que esses asanas permitem, né? O seu centro de força, né? De poder de vontade. então, fazer uma ponte de um link filosófico junto com a prática física, escolher um grupo, vou trabalhar as posturas de abertura de quadris ou postura e core. Isso é legal para aluno iniciante do que chegar na aula e trabalhar zilhões de coisas. Então a gente vai trabalhar isso, 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 isso e ele ficar totalmente perdido. Porque a gente espera com que ele consiga ir juntando as peças de cada aula como um quebra-cabeça. Né? Então, você mencionou sobre a sua criatividade, que é uma das coisas mais interessantes da sua aula, né? Trazer elementos novos. Porém, ao mesmo tempo, né, como eu pratico a aula repete muitas coisas. E para aluno iniciante é bom, na verdade, a repetição das mesmas coisas, né? Sim. Do que simplesmente toda aula vir com uma aula 90% diferente. E aí ele esqueceu tudo já da primeira aula. Tem certas coisas que você tem que estar sempre lembrando para alunos iniciantes e relembrando para os alunos que estão há mais tempo, né, com a gente. Então eu faço isso, eu trabalho esses temas
temas que possam ajudar, né, os alunos de uma forma geral, e claro, pensando sempre nesses iniciantes. E também, o último tema até da minha aula que eu dei agora, quais os seus objetivos e metas para 2021 no meio dessa pandemia? Como é que eu posso ter objetivo e construir metas para mim conquistar no meio dessa pandemia onde tem tantas coisas incertas? Então, um tema bacana que traz reflexões. O aluno vai lembrar de tudo que eu falei? Não. O que eu fiz essa semana com algumas turmas? Gente, o que ficou para você? Qual é a palavra que ficou para você? Ah, ficou não criar tantas expectativas, ser flexível com relação a essas metas que eu estou criando, né? Para esses objetivos. Enfim, é dar essa oportunidade para o aluno para ele refletir e ver alguma coisa vai ficar de tudo isso, né? E aí, então, depois que eu faço essa abertura, que pode ser variada, eu gosto sempre de trabalhar aquecimentos. Então, os aquecimentos podem ser variados, né? A gente vai variando. Ele pode ser aquecimentos quando a gente trabalha com postura pico, que escolhe um asana, né? Principal, e aí eu vou trabalhar aquecimentos que vão ser relacionados com aquele asana também. Depois eu dou um Surya Namaskar, dependendo da aula eu dou o Surya Namaskar puro, né? Ele simples, Como já sendo tradicional. aquecimento ou não? Não, eu sempre dou um aquecimento antes, eu gosto. Porque, por exemplo, eu uso o Surya Namaskar como já o aquecimento, muitas vezes, né? E você ensina um aquecimento antes do Surya Namaskar. Na minha metodologia aqui de aula, eu gosto sempre de dar algum aquecimentozinho antes do Surya Namaskar. E muitas vezes no Surya Namaskar, eu gosto de colocar elementos dentro dele. Outros asanas, outras Sim, mas isso para uma sequências. turma que já tem consciência. Se a gente está falando de uma turma iniciante, que não sabe nem o que é o Surya Namaskar, vai ter que fazer algumas vezes o que é o Surya Namaskar, sim, aí, até com certeza. entender, porque ele não sabe nem que você fala para ele cachorro para baixo. Mas normalmente, mesmo em qualquer turma, eu gosto de dar sempre um Surya Namaskar, 2 voltas dele também tradicional, né? Sem colocar nenhum elemento, outros asanas ali no meio disso tudo. Para ir lembrando essa sequência. E uma coisa legal com o Surya Namaskar, quando a gente trabalha um tema, por exemplo, trazer atenção ou concentração, é pedir para o aluno colocar uma venda nos olhos, né? Ele não vai te ver e você vai estar guiando para justamente aumentar esse poder de atenção dele, né? E usar outros sentidos que não sejam a visão. E daí, depois que eu dou o aquecimento e dou o Surya Namaskar, eu começo com os asanas. Normalmente não, sempre eu começo com asanas em pé, partindo depois para os asanas sentados, asanas para o core, abdômen, né? Os movimentos de retroflexões, os movimentos de rotação. Eu gosto de, entre os asanas de extensão, né? Com a coluna à frente, depois as retroflexões, fazer também rotações e finalizo com as posturas inversas. E daí o relaxamento, que eu gosto normalmente de guiar e de sempre elementos para esse relaxamento. E depois canta o mantra Om final e faz o fechamento final com alguma outra ideia. E quais são os grupos de asana que você considera mais desafiadores para os alunos iniciantes? Grupos de asanas. Eu acho que as retroflexões... Então, as extensões da coluna, abertura. Abertura, assim, no solo, principalmente. Mas normalmente eles adoram a aula de abertura de coração, né? Ah, sim. Por causa quando você fala de coração, né? Todo mundo... a gente sempre tem... A não ser os alunos que gostam de não se sentir bem, né? É comum. Pois é. Então, acho extensões... Eu vejo que os asanas de abdômen também são mortais para eles, né? Às vezes equilíbrio também no início, equilíbrio, né? Movimentos como equilibrar de numa perna só.
Movimentos de equilíbrio são mais desafiadores para alunos Abdômen, iniciantes. Core, Ah, core também. Tudo né? que envolve Tudo que braço, envolve né? core. Você olha para a pessoa, o braço dela tá lá E sem dúvida tremendo. alguma as inversas. Também. Você ensina ou não ensina a invertida na primeira aula, vamos supor, primeira aula de um aluno, você ensina uma invertida ou não? Olha, às vezes eu deixo livre, por exemplo, eu não vou pedir para ele fazer invertida sobre a cabeça. Eu acho extremamente importante você perguntar para o seu aluno primeiro, né, ter um contato para saber se ele tem uma pressão alta, se ele tem um glaucoma, se ele tem algum problema mais sério, porque é muito complicado você dar invertida sobre a cabeça. Então, isso é algo muito importante para estar sabendo. Porque se ele não consegue fazer uma prancha, ou não consegue fazer um navasana, como é que vai fazer um shirshasana? Se o abdômen dele não está tão fortalecido, se os Se braços, não tem consciência corporal alguma. Bom, eu normalmente não ensino invertidas, se é a primeira aula do aluno. Talvez ele até queira, talvez ele até fique motivado, porque tá todo mundo ali do lado fazendo, e ele quer fazer também, né? Ele vai ver a galera fazendo e ele vai tipo, quero fazer. E aí você vai ter que chegar para ele e dizer, viu, hoje eu só quero que você faça essa variação. O que eu acho... O que talvez ele vai ficar meio assim, né? Porque ele vai, poxa, mas... Né? Normalmente é o cara ou alguém, né, que, sei lá, já fez musculação ou pode ser que tenha alguma força, mas não tem consciência nenhuma de como usar o músculo do jeito que é feito no yoga. Ou alguém realmente que não tem consciência nenhuma e está fazendo o movimento de maneira imprópria, né? E você fala, viu, por hoje, né, pode fazer só essa avaliação e deixar ele incluído ao invés de excluído, né? Outra coisa que eu lembro também com relação às posturas inversas é as mulheres no ciclo menstrual, né? Principalmente se está no início. Porque se a menstruação é algo apânico, né? Onde tem que fluir para fora, se você faz a invertida, né? Você pode estar mexendo com esse ciclo. Então, é algo que eu gosto de lembrar, já que a gente está tocando no assunto de invertida, né? E uma coisa muito importante para a gente lembrar com esses alunos que estão chegando é saber o estado dele, como é que está a saúde dele, se ele está em tratamento médico, se a pessoa está grávida, se ela tem um problema muito sério de hérnia de disco, problema de glaucoma, sei lá, um problema, fez uma cirurgia recente. O aluno está nas nossas mãos, a gente tem total responsabilidade com relação a esses alunos. E uma dica que eu dou para quem é professor de yoga ou que deseja iniciar, faça um termo de responsabilidade, né? Faça uma ficha onde o aluno vai falar os problemas que ele tem. Eu tenho problema, eu já fiz cirurgia tal, para você conhecer um pouco dessa pessoa. E depois faça ela assinar um termo de responsabilidade, né? Porque ela tem que te passar as informações. Ela tem que passar para você. Então, de tempos em tempos, você também pergunte. Tá todo mundo bem na sala? Alguma novidade? Alguém não tá bem hoje? Então, né? deixar bem claro para eles que por mais que a professora seja a pessoa responsável pela condução da prática, a única pessoa que pode de fato sentir o que ela está experienciando é ela mesma. Então deixar isso bem claro para eles que, por mais que, né, eu possa imaginar como você está se sentindo, né, se você está experienciando qualquer tipo de dor, né, desfaz, né? Com Então acho que certeza. principalmente quando se trata de pessoas iniciantes, né, nesse aspecto da metodologia, deixar bem claro que a postura da criança é bem-vinda, ou que não é simplesmente falar para ele postura da criança, tem que mostrar o que é a postura da criança para estar desfazendo durante a aula o movimento e relaxando em balasana ou
estando em pé, desfazendo o movimento, para que esse respeito ele realmente aconteça. Eu acho que uma outra coisa importante com o aluno iniciante, ou para qualquer aluno, mas especialmente com o aluno iniciante, naquele dia você está com uma dor, naquele dia você não está tão bem, né, fisicamente, e o professor deu aquela aula mais puxada, né, tem os vinyasas e tudo mais. Então sempre está lembrando que a pessoa tem essa opção, ela não precisa se acabar numa aula, né? Eu não vou estar fazendo yoga se eu vou estar machucando o meu corpo, né? Olha o primeiro princípio que o yoga coloca, ahimsa, não violência. Então, se eu tô me machucando, se eu não tô me respeitando, eu não tô praticando yoga também. Então, é muito importante mostrar que tem outras possibilidades. Ó, tá bom, então se você sentir que o aluno tá lá ofegante, olha, lembra ele, tem a opção, então não faça tantos vinyasas, vai pro cachorro olhando para baixo direto, ou então descansa um pouquinho na postura da criança, porque senão ele vai sair cansado ao invés de revigorado da prática, E né? o que você acha do uso de props para práticas assim? Ah, eu acho muito especial, muito especial. E outra coisa que acontece com relação a props é que muitos alunos estão vendo outros alunos que já não precisam e eles não querem usar os props, não quer usar uma faixa, não quer pegar no bloco, não quer usar um E aí você bolster. taca o bloco na cabeça deles? Não, quando inicia a aula, eu peço para todos já pegarem 2 blocos, uma fita, deixar ali do lado, que normalmente a gente usa blocos e fitas durante a prática, né? E isso é importante, porque se você não falar para eles pegarem, eles não vão pegar. Se você fala para eles, viu, senta no bloco se você precisar, eles não vão sentar Não no vão bloco. entrar no bloco. Tem tipo uma aversão ao uso de props, é como se fosse uma bengala, tipo, eu não quero usar Não a quero. bengala. Vergonha, né? A pessoa fica com vergonha, imagina, eu Eu não preciso faço, disso. entendeu? Mas eu acho assim, quando eu percebo que o aluno tá na pontinha, tá no Paschimottanasana, na postura da pinça, ele tá lá assim, a coluna toda curvada, o braço tá ali se esforçando para segurar. Falo, gente, é muito mais confortável usar uma faixa, né? Ou Então, então eu vou próximo dele, pego a faixinha, coloco em volta do então, se pé a e gente ajudo. mostra, poxa, mesmo eu praticando há 20 anos, tô usando o prop, por que que você que não pratica há 2 dias não pode usar? Com Então, se certeza. você Aham. flexiona o seu joelho, né, mostrando que, tipo, eu sou duro, entendeu? Lógico, né? Sou, mas não sou. E aí, usando como a faixa, ele vai se sentir, a gente chama isso de mudita, na verdade, maitri, na verdade. Vai rolar essa amizade. Então, ele vai ver que poxa, né, eu consigo relacionar pro meu professor, não é o meu professor lá em cima, entendeu? No pedestal, e eu aqui embaixo, todo duro, não consigo nem tocar o joelho. Uhum. Né? E também ser preciso na hora de... Porque não é só mostrar o bloco para eles, tem que mostrar como que usa. Com certeza. Né? E não é só mostrar como que é o triângulo, mas é como que faz a postura. Eu acho que aí está uma grande diferença, no meu ponto de vista, entre professores bons e professores ótimos. Os professores ótimos, eles ensinam não o asana, mas ensinam como fazer o asana. E não como fazer do jeito que funciona para você, mas do jeito que funciona para alunos diferentes. E os comandos durante a prática, para quem está iniciando, eles são sempre importantes, né? Então, o uso do props, né? O uso de blocos vai ajudá-lo, o uso de uma faixa, mas os comandos iniciais são bem importantes para ele tomando consciência, né? Como alinhar, né? O teu o trikonasana, por exemplo, né, que o Rafa citou, um trikonasana, como é que você faz o teu trikonasana, como é que fica o seu pé, né, como que braço, e isso, os isquios e não sei mais o que, como você... E manter um linguajar simples também, né? Um pouco mais simples, acessível.
Sim, às vezes usando termos muito difíceis fica difícil de você ter acesso, né? Vocês têm alguma pergunta em relação ao o que a gente falou, né? Eu vi aqui o Gabriel participando bastante. Legal, Gabriel. Bacana. E a Roseli, o Dani. Salve, salve, Dani. Marine, a Vivian entrou. A outra Dani também, Coraza. Quem mais estava por aqui? A Fúvia deu uma passada. Nina, enfim, mais gente. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Sobre metodologia ou qualquer outro aspecto? É lógico que dava pra gente ficar aqui nem sei quanto tempo explorando esse assunto. Tem muita coisa para falar, né, de metodologia de ensino. Mas se tiver alguma coisa aí que veio à sua mente, que você está curioso ou gostaria de expor uma experiência ou até uma pergunta, um ponto de vista parecido ou diferente também, não precisa ter um ponto de vista igual, fique à vontade. Né? Esse espaço, essa terra do yoga não é só minha, é de todo mundo. Eu sei que agora tem essa caixa de perguntas aí que aparece no, no Insta. Não? Mas a gente estava falando de alguns de temas, né? Os alunos gostam de alguns temas interessantes, né? De você trazer, sei lá, uma vez por mês, de repente, você vai trabalhar o abdômen, por exemplo, você mostrar, né? Mostrar para ele, aqui são os músculos, então vai falar da respiração, ó, aqui estão seus pulmões, aí você vai falar de prana, aí mostrar, né? Assim, para ele visualizar como é que funciona. Então, eu acho interessante não só falar, mas você ter um projetor ou mesmo mostrar no teu computador. Gente, chega aqui pertinho, vamos fazer uma roda, né? Faz uma roda com os alunos e se você não tem um projetor, pega o teu computador e mostra ali, né? Como é que funciona. E Eu não acho deixar bem que esse legal. tema ele fique solto também na aula, né? Então, se você abordou nos 5, 10 minutos iniciais um tema, sei lá, vamos pensar num tema intuição, né? Como é que você faz com que esse tema ele seja linkado durante a sua aula na dose correta, né? Para ele não ficar solto ali, né? Como é que você faz um link disso? Eu costumo linkar com o relaxamento final, com o início e durante a prática, dependendo do tema que eu uso, por exemplo, os 5 elementos: elemento terra, fogo, terra, água, fogo, ar. Eu linko isso com os asanas durante a prática. Então, se estou trabalhando os 5 sentidos, né? Eu também costumo linkar isso com uma prática de yoga. Então, é importante você linkar, né? No início, trabalhar uma respiração ligado com aquele tema, né? Trabalhar os asanas ligados, enfim. A Gabi estava perguntando aqui que ela se sente um pouco confusa em relação a montar uma aula e, a princípio, né, pensar em alguns temas e ficar insegura ao estar combinando a comunicação dos temas junto com os asanas. Falar um pouco o que eu acho sobre isso. Depois você pode dar a sua opinião também. Mas vamos supor que o seu tema seja liberdade, né? Então, que asanas que podem explorar mais o padrão da liberdade, que está relacionado à energia de prana, que é a inspiração. Você não vai trabalhar isso, a liberdade, num asana, vamos supor, sei lá, uma rotação da coluna ou uma flexão à frente. Você pode usar a liberdade mais em asanas em que você realmente se sente
livre. Então, sei lá, uma extensão da coluna, ou eleva os braços para o céu, ou um guerreiro 2, vamos supor que eu quero dar um guerreiro 2 com as palmas das mãos voltadas para cima. Então, não deixar que o tema filosófico ele destoe com o asana, porque por mais que você trabalhe a conexão dos opostos de prana e apana em ambos os asanas, tanto de extensão ou de flexão ou rotação ou inversão, os asanas por si só eles já têm padrões mais prânicos e mais apânicos. Como a flexão à frente, né, você tem já esse ato da humildade, da reverência, Sim. De ser literalmente flexível, de se curvar, enquanto que os asanas de core você tem austeridade, determinação, força, willpower, etc e tal. Eu acho que tem que ter coerência com aquilo que você fala. Se você for trabalhar um tema, você não vai trabalhar com um tema que você não domine. Então, primeiro, sinta-se seguro, né? Segura daquilo que você está falando. Porque senão, na hora você vai se embananar. E na hora de dar os asanas, e na hora de você fazer dar a prática, você também vai ficar todo embananado ali. Então, por exemplo, um tema que o Rafa falou que as pessoas gostam demais é trabalhar o coração, esse chakra, né? Amor, compaixão, alegria. Quando a gente fala de chakra do coração, você tem milhares de temas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar a gratidão ligado com esse chakra. Perdão, você pode trabalhar o perdão ligado com esse chakra. Compaixão, amor, aceitação, enfim, né? inspiração, Abertura, enfim, milhares de temas relacionados com o coração. E aí aquela aula que você pode, de repente, trabalhar um asana principal, né? Uma postura pico, que vai ser, por exemplo, Dhanurasana, né? Postura do arco, e você trabalhar tudo para chegar naquilo, fazer o relaxamento relacionado àquilo, né? Enfim, primeiro, eu acho, esteja seguro ou segura para passar esse tema. Se você não estiver seguro, aí vai ficar mais complicado para o tema poder estar conectado com a prática inteirinha. Bacana. Bom, o tempo está fluindo aqui, passando. Eu acho que a gente então vai chegando ao finalzinho da nossa live. Obrigado, Marine. Obrigado todo mundo aí presente. Gabi, você tem alguma consideração final, Mama? Não, só quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, da gente poder passar um pouquinho, né? Passa tão rápido, passar um pouquinho daquilo que a gente tem experienciado ao longo desses anos todos, como professores, e um dia a gente já foi aluno, e aluno a gente é sempre, né? Que a gente está aprendendo. É isso, obrigado por vocês estarem aí do outro lado com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. Então é isso, pessoal. A gente agradece a presença de todos vocês. Quem não escutou as outras lives, é uma série de 3 podcasts que estão aí em todas as plataformas. Então, teve a primeira, né, há 2 finais de semana atrás, no segundo final de semana, esse é o terceiro sábado de manhã que a gente está encerrando. E a gente vai continuar com outros podcasts com assuntos totalmente diversos, totalmente variados. Então aí está no iTunes, né, no podcast, está no SoundCloud, está no... O que mais? Aquele que todo mundo usa, Spotify, enfim, YouTube, em todos os lugares aí. Então, se você também tiver temas, ideias do que você gostaria de estar ouvindo, manda uma mensagem, um direct aí para mim, que a gente vai estar acolhendo, vamos estar vendo o que a gente pode estar passando para vocês, né? Então é isso. Um grande abraço. Gratidão. Um leve detalhe, a gente também está aproveitando para avisar que essa semana, até semana que vem... Sampurna Week. A gente corta isso no podcast para não ficar na plataforma, mas a gente está tendo uma mega promoção aí essa semana da formação da Semente do Yoga, que é um projeto
tá bem legal, né? Quase 40 anos de estudo aí, né? Que a gente colocou junto. E essa semana em especial tá com um valor super bacana. Quem tá se inscrevendo tá ganhando 2 cursos online. Aí junto desconto. E ainda um desconto bem legal. Então, se tiver interesse, também manda uma mensagem pra gente. Que as inscrições estão rolando e vai ser bem lindo. Vai ser até dia 3, então, o nosso Sampurna Week. Então com é essa isso. promoção. Valeu, gente. Obrigada, gente. Gratidão, filho. Valeu, muito mamãe. Obrigada. Até mais. Namastê. Tchau, tchau. Obrigado por fazer parte desta comunidade virtual. Aproveite e se inscreva no meu canal do YouTube e siga o meu perfil aqui no seu streaming favorito. Grande abraço e até a próxima.